Vamos lá. Certo dia estava andando pela vida quando me chamaram para conhecer Jesus. Depois de um tempo estudei a Bíblia e descobri aquele que por mim morreu na cruz. É Jesus. Oh, é Jesus. O tempo passou e Deus me deu convicção. Me rendi a Cristo, me entreguei em sua mão. O meu batismo renovou meu coração. Nova criatura, me sinto dele então. É Jesus. Oh, é Jesus. Tenho caminhado sempre ao lado dele, compartilhando esse amor verdadeiro. Na caminhada quero ir até o fim, pois sei que Jesus Cristo fez o mesmo por mim. É Jesus. Oh, é Jesus. Finalmente, amigo, tudo que for justo, tudo que for fruto do Espírito de Deus, o que for nobre, eu que for honesto, pense nessas coisas, se alegre com o que é certo. É Jesus. Oh, é Jesus. Hey, 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 meu Senhor, meu Rei, Rei Jesus, meu Salvador, meu Redentor, morreu por mim na cruz. Rei, 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 meu Senhor, meu Rei, Rei Jesus, meu Salvador, meu Redentor, morreu por mim na cruz. Aê! Da minha alma tu és a luz, ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, e a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna. A rocha firme a me sustentar, pra sempre quero confiar. Pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, e a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna. A rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar. Pra sempre quero confiar. Pra sempre quero confiar. É bem estreitinha. Deus nos chamou pra anunciar a todos salvação. Cristo Senhor, Deus nos chamou pra anunciar a todos salvação. Mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor, pronto a perdoar, puros no amar, unidos no Senhor. Foi pra essa paz que Deus nos chamou. Tenhamos gratidão, porque assim é o nosso Deus, pronto a perdoar, rico no amar e quer nos transformar. Anunciar a todos salvação, mudar de
vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação. Mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Crianças vão passar a linha, né? Vamos. Momento da ceia. Vamos continuar, nós que ficamos, né? Continuar com o clima de adoração. Vamos cantar esse louvor. Prova, ó Deus, meu coração, e vê se dentro em mim há uma paixão acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti. Prova, ó Deus, meu coração, e vê se dentro em mim há uma paixão acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti. O mundo passará com sua ilusão, mas Cristo dá certa direção. Caminhos que engrandece, constrói, permanece, traz luz à vida, amor, restauração. Prova, ó Deus, meu coração, e vê se dentro em mim há uma paixão acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti. Bom dia, igreja. Queria saudar a todos com a paz de Cristo e dizer que é um motivo de bastante alegria poder estar reunido com a igreja para cultuarmos e adorarmos a Deus. Esse é o momento da ceia, é o momento em que refletimos, é o momento em que comemoramos a morte e principalmente a ressurreição de Jesus, porque foi através da ressurreição de Jesus que hoje podemos ter vida e paz com Deus. Eu queria, antes de ler a Escritura, irmãos, com vocês, que está lá em João, capítulo 3 e o versículo 16, eu acredito ser o versículo mais conhecido da Bíblia. Eu queria fazer um questionário com vocês, algumas perguntas.
e queria que todos participassem comigo. E a primeira pergunta é: o que temos de mais precioso aqui na Terra, humanamente falando? Eu acho que os pais vão saber responder com mais clareza essa pergunta. E aí? São os nossos filhos, não é? E pelos nossos filhos a gente é capaz de dar a nossa vida por eles. Existem momentos na nossa vida que os nossos filhos estão passando por uma situação de doença ou de aflição e a gente se diz: se eu pudesse, Deus, eu trocava de lugar com ele. Aí as pessoas acabam dando nome também para as doenças, né? A gente vai ver que quando o esposo ele perde a sua esposa, ele é o quê? Ele é viúvo. E quando a esposa perde o esposo, ela fica viúva. E quando o filho perde o pai e a mãe, fica órfão, né? E quando o pai perde o filho? Não tem. Por que não tem? Porque a dor é tão grande que ninguém consegue mensurar uma palavra para demonstrar o que a pessoa está sentindo. E eu queria ler com vocês agora, capítulo 3, e o versículo 16 de João. Capítulo 3, e o versículo 16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente vai entender que o que Deus tinha de mais precioso? Jesus. E Ele deu para que hoje a gente possa ter vida com Ele. Ele doou o seu próprio Filho para que hoje a gente possa ter perdão dos nossos pecados e um dia podermos ter vida eterna com Ele. Queria chamar a todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, Pai, porque é um momento em que lembramos, Pai, do teu sacrifício, o sacrifício que o Senhor deu o seu próprio Filho, Deus, para salvar, Deus, pecadores imperfeitos como nós, né, para que hoje a gente possa ter paz com o Senhor, mas uma paz que não veio por mérito e não vem por mérito nosso, Deus, mas pelo teu infinito amor que decidiu doar o teu próprio Filho, Pai, naquela cruz para nos salvar, Deus. Muito obrigado por tudo, essa é a oração que eu te faço, já te agradeço. Amém.
Bom dia, irmãos, mais uma vez. Esse é o momento das ofertas, é o momento em que, como a ceia, nos alegramos, demonstramos gratidão a Deus. Esse momento também fazemos a mesma coisa. Mas esse momento é um momento em que adoramos a Deus com nossos recursos, reconhecendo que Deus ele tem dado tudo o que precisamos, né? E precisamos dar uma parte disso de volta para Ele. Eu queria compartilhar com vocês uma escritura que também é bastante conhecida, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7. Que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Né? E vendo essa escritura, eu separei aqui 3 pontos, acho que os mais importantes dessa escritura, que ele vai falar que o primeiro é: o cristão define o quanto vai ofertar. Acho que ninguém pode chegar e dizer: você tem que ofertar um percentual X, você tem que ofertar tanto, você tem que dizimar tanto. Eu acho que vai de cada coração, né? O segundo é: Deus não ama a atitude da pessoa que oferta com tristeza ou por obrigação. Então, se você faz esse momento por obrigação e com tristeza, é melhor nem fazer, porque Deus ele não vai aceitar. Mas o terceiro ponto e o mais importante é que Deus ama a atitude do cristão que oferta com alegria e gratidão, independente do valor da oferta. Então Deus ele deseja que você faça esse momento com muita alegria, com muita devoção e com muita generosidade também. Queria chamar a todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, esse é o momento em que te louvamos, Pai. Te louvamos com nossos recursos, entendendo que não temos nada, que tudo é do Senhor, Pai, mas queremos te devolver uma parte daquilo que o Senhor nos dá, Pai, nesse momento, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos for de pé para esse momento também. O amor de Deus nos ensina, o amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos anima e nos renova. Quero ser semelhante a Jesus. Louvemos ao Senhor que nos chamou para sua luz, Filho de Deus. Cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus nos consola, o amor de Deus nos constrange. Sei que não existe nenhum outro igual. Quero ser um filho fiel, espalhar a esperança, seguir cantando, filhos de Deus. Louvemos ao Senhor que nos chamou para sua luz, filhos de Deus. Cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. Laia, laia, la, laia, laia,
Podemos sentar. Bom dia, igreja. Esse é o momento da pregação e a gente vai continuar a reflexão sobre os provérbios de Jesus. Aí o provérbio de hoje está lá em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Antes de começar, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos agradecer ao Senhor por estarmos mais um domingo como igreja, louvando, exaltando o Teu nome. Obrigado, Senhor, por Tua paciência e misericórdia em nossas vidas, a Tua generosidade, como foi visto na ceia, por enviar o Seu Filho, o maior bem do Senhor, para nos salvar. Obrigado por ser esse Deus tão grande e ao mesmo tempo tão próximo de nós. Abençoe esse momento que vamos refletir na palavra do Senhor, que o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito sobre nós, nos dando o entendimento, a compreensão e a capacidade de praticarmos os ensinamentos de Jesus. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. O provérbio em si é esse, sem ser a primeira parte, quando ele começa: mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então Jesus repete isso 3 vezes em Mateus, Marcos e Lucas. E em Mateus e outros evangelhos vai tendo uma diferença. Só em Mateus que ele diz: vocês são o sal da terra. Ele nos define. E o contexto dessa escritura é no Sermão do Monte. Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Aí vamos ler o versículo 11, que dá para a gente entrar no clima do contexto dessa escritura. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, quando a gente vê o contexto tanto anterior como posterior, e quando ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, são provérbios semelhantes, são provérbios que apontam para a mesma direção. E o que é o sal? O sal, ele é um mineral, é o NaCl, é o cloreto de sódio. Ele é um mineral que ele pode ser encontrado tanto de forma rochosa, em escavações, quanto no mar, quando ele se dissolve na água. Aí quando a água evapora, o sal não evapora, o sal fica. Aí tem as salinas lá de Rio Grande do Norte, ali é sal que um dia dissolveu na água e depois a água evaporou e ficou o sal. Então o sal, ele tem essas características, né? No versículo 13, vamos deixar aqui, ele fala que nós somos o sal da terra, né? O sal, ele serve para quê? O sal, ele saboriza, ele acentua o sabor. Não é comer uma pipoca sem sal, é tão estranho. Uma batata frita sem sal é um desperdício. Então o sal, ele tem essa característica de dar sabor, de nos dar uma acentuação no sabor. O sal também conserva. A nossa famosa carne de sol, que eu não sei porque não chama carne de sal, porque é conservada no sal.
O sal retira a umidade da carne e conserva. O sal serve para conservar também os alimentos. Na época lá, na antiguidade, que não tinha geladeira, não podia congelar a carne era conservada com sal. E o sal também nos faz bem. Ele regula a nossa pressão arterial, nos ajuda no nosso organismo. O problema é quando exagera no sal, mas o sal ele é importante para os seres vivos. E ele fala aqui, se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Aí, você já teve um sal na sua casa que perdeu o sabor? Não, você nunca teve um sal na sua casa que perdeu o sabor, porque o sal nosso hoje ele é muito refinado, ele é realmente cloreto de sódio. Só que na época de Jesus ele era mais misturado com outras coisas, porque nenhum mineral ele é encontrado 100% puro, sempre vai ter outros minerais ali envolvidos. E o sal que a gente tem em casa, aquele sal de cozinha, ele é processado para ele ficar mais puro. Mas o sal da época de Jesus ele podia perder o sabor, ele podia de alguma forma perder a sua capacidade de salgar e ficava só os outros minerais, só a escória. Então o sal, não sei se vocês já tiveram aquele sal rosa do Himalaia, se você deixar, bota lá na salada, aí às vezes erra o prato e fica fora, né? Depois de um tempo você vai ver que o sal virou água, ele fica bem aquoso. E no sal da época de Jesus ele poderia absorver a umidade dessa forma e diluir-se e ficar só a escória, só ficar os outros minerais. Aí realmente ele perdia o sabor, ele poderia perder o seu sabor. E não há como restaurar o sabor, o sal não volta, não vai voltar para lá, é irreversível, naturalmente é irreversível. Aí o que Jesus quer nos ensinar com esse negócio de sal, né? Aqui no contexto de Mateus ele fala da perseguição, de somos bem-aventurados se fomos perseguidos por seguirmos a Jesus. E logo em seguida ele já lança essa afirmação: vocês são o sal da terra. Então, da mesma forma, Jesus quer nos trazer essa alegoria. O que é o sal? O sal saboriza. O sal, a nossa vida deve ser um exemplo de vida que agrada a Deus, uma vida que a pessoa vai olhar, que vida interessante. As pessoas, na mensagem ele diz que a gente leva o sabor de uma vida dedicada a Deus, nesse versículo, na versão a mensagem. Então nós estamos na terra para dar sabor, para dar gosto de uma vida dedicada a Deus. Também estamos nessa vida como sal para conservar. Conservar do quê? Do pecado. Nós não podemos viver uma vida de pecado deliberadamente. Nós devemos viver uma vida de santidade, buscando nos santificar e ajudando as pessoas ao nosso redor a se santificar. Lá no trabalho, às vezes eles têm umas conversas meio esquisitas, imoral. Aí eu percebo que quando eu estou assim, eles falam mais baixinho e tal. Isso é bom, que pelo menos eles respeitam, né? A gente deve ser um agente de conservação, de ajudar as pessoas a enxergarem a destruição do pecado e quanto que Deus quer transformar a vida deles. E ele diz que se perder o sabor, se perdermos essa capacidade de ser sal, não servimos para nada, né? Não há mais serventia. Aqui também é uma referência ao inferno, onde não haverá mais serventia para a nossa alma. Agora a gente vai ver lá em Lucas como ele fala sobre o sal. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler o 49. Não, vamos ler acho que é do 40. Deixa eu ver. Não. Isso. Pronto, 42, tá bom. Marcos 9, 42. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga.
E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então aqui a gente já vê uma variação, né, desse provérbio de Jesus. Ele já fala de forma diferente. O contexto aqui, os discípulos estavam lá brigando no caminho para ver quem era o maior. E Jesus, quando chega na casa, Jesus começa a ensinar eles. Aí a gente lê o que ele fala da questão do pecado, que a gente deve ser sério, que a gente deve arrancar. Só que não é um arrancar literal, senão acho que aqui a gente estava só o cotoquinho, porque tudo nos faz pecar. Nosso olho, nossa mão, nosso pé, nosso nariz, nosso cérebro. Então, ele não quer que a gente ande por aí mutilado, mas ele quer que a gente seja radical contra o pecado. Se algo te faz pecar, arranque. Eu não tenho o Instagram instalado no meu celular, porque isso me faz pecar. Quando eu entro lá pelo navegador, que é bem difícil, que é bem limitado, que é bem ruim mesmo de entrar, só para ver as mensagens que o povo manda e vou-se embora. Se aquilo faz você pecar, arranque, jogue fora. Esse é o contexto. Aí ele vem falando que é melhor você viver uma vida de sacrifício restringida para viver em santidade do que você viver uma vida na doida, como diz o pessoal aqui, e ir para o inferno. Aí ele termina contando isso: cada um será salgado com fogo. E às vezes as pessoas interpretam esse versículo 49 como se lá no inferno vai ter sal sendo jogado lá no povo. Mas não é exatamente isso, né? Ele já muda aqui. Ele já traz um novo sentido. Esse 49 liga com 50 em relação aos versículos anteriores. Então, nos dá a entender que o fogo seria as provações, as dificuldades, nos tornam salgados, nos tornam mais parecidos com Jesus, nos tornam mais temperados, nos tornam mais semelhantes a Jesus. Ele fala: o sal é bom, e repete, né? Mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Aí ele fala: tenham sal em vocês mesmos. Então ele fala para a gente, como comunidade, como vida, como pessoas, sermos salgados, mas não como aquela coisa que a gente vai comprar lá na loja. Nossa, que negócio salgado, que preço salgado. Não, mas como pessoas que saborizam e conservam esse mundo. E ele fala da paz, porque antes, versículos anteriores, os discípulos estavam brigando para quem era o maior. E às vezes a gente pode também ter isso, né? Dentro da igreja, competições entre irmãos e irmãs. Ah, fulana faz isso, fulana faz aquilo, fulano não faz. Competição entre movimentos. Ah, a igreja X tem um templo tal, a igreja Y vai lá e constrói um maior para ficar aquela competição. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para vivermos em paz. E agora a gente vai ver lá em Lucas 14, versículo 25. É bom que aqui a gente vai ler, já vai ficar bem no contexto. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000
é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui, na outra momento que é registrado que Jesus usa esse provérbio do sal, o contexto é uma grande multidão estava seguindo Jesus e ele não quis agradar a multidão. Ele não falou: ei, que legal, todo mundo aqui comigo, muito bem, vamos lá, vamos para a próxima cidade. Não, ele já chegou colocando o padrão. Por isso que na Bíblia está aí, o preço do discipulado é o custo que se paga para viver seguindo a Jesus. E ele começa a dizer no versículo 26 que ele deve ser o principal, o primeiro. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, mulher, filhos, se você colocar qualquer pessoa na sua vida acima de Jesus, você não pode ser um discípulo de Jesus. O padrão é alto, o padrão não é baixo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a morrer. Hoje é fácil você ser um cristão, mas nessa época aqui era perseguição. As pessoas não queriam nem vender para você. Você ia chegar no mercado, imagina, chegar no mercado para fazer sua feira e o cara fala: não, você não vai comprar aqui não, porque você é um cristão e eu não aceito um cristão aqui, eu não vou vender para cristão. A sua família não te aceitar mais na ceia de Natal, não vai poder mais visitar sua mãe e seu pai, rejeitado. Carregar a sua cruz, está disposto a morrer a cada dia para seguir a Jesus. E não me segue, não segue os passos de Jesus, não pode ser um discípulo. Aí ele começa a falar sobre a questão do cálculo, de você calcular se está disposto realmente a seguir a Jesus integralmente, em todos os ensinamentos de Jesus, não só uma parte. Você vai seguir Jesus todos os dias da sua vida, até a sua morte. Você vai pensar: não, eu vou seguir a Jesus, mas daqui uns 10 anos eu vou lá e desisto. Ou não, eu vou seguir a Jesus, mas quando virar o ano, eu vou deixar isso para lá. Não, se você vai seguir a Jesus, siga até o fim. E ele vai continuando, falando sobre o rei que vai lutar contra, você calcula se vai dar certo ou não. E ele começa a conclusão no 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo, não pode ser discípulo de Jesus. Então ser discípulo é renunciar. Não tem como ser discípulo sem renunciar. Há um sacrifício envolvido, a renúncia. E logo em seguida ele fala: o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Olha o sal aí de novo. Então, no contexto de sacrifício, no contexto de seguir a Jesus, no contexto de realmente estar disposto a viver uma vida para Deus, o sal ele está nessa conclusão desses 3 momentos que a gente leu. E é bem parecido, ele fala: o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Então aqui tem mais um itemzinho, né, adicionado, o solo. Não serve nem para adubo, nem para o solo, nem para jogado fora, é inútil. Uma vida sem Deus também nos dá esse sentido. É inútil. Você pode ter uma vida mais maravilhosa que for, ter o melhor cargo, ter a casa mais bonita, o carro mais potente, eita, mas sem Deus isso não vale de nada, é lixo, jogado fora. Agora sem Deus você pode ter uma casa de palha, como aquele primeiro porquinho dos 3 porquinhos, mas você tem tudo, porque você tem Deus. Isso ninguém pode roubar, isso é o nosso maior bem de todos. Então ser sal, ser um discípulo de Jesus é o para como fomos chamados, e é também o chamado que fazemos às outras pessoas. A nossa vida é como a gente leu em Mateus: nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra.
Nós não fomos chamados para sermos discípulos agente secreto. Ninguém sabe que eu vou na igreja. Eu vou na igreja, eu vou escondidinho. Ninguém sabe que eu leio a Bíblia. Ninguém sabe. Se alguém falar de Deus, eu fico calado, não vou defender Deus, não vou falar de Deus não, porque não, deixa ele falar. Deus não precisa que eu defenda Ele. Eu não vou falar de Deus para ninguém. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos luz, que a luz fica sempre em cima, sempre em evidência, sempre de uma forma que vai iluminar as pessoas, e Jesus nos chama a isso. E Ele fala de perder o sabor, e o discípulo, infelizmente, pode perder o sabor. A gente tem Judas como um exemplo. Judas aprendeu de Jesus, Judas fez milagres, Judas pregou o Evangelho, batizou pessoas, caminhou toda a trajetória de Jesus, participou lá da última ceia, a refeição mais importante que os discípulos fizeram com Jesus, mas ele desistiu, ele perdeu o sabor, ficou só a escória, traiu Jesus, abandonou, e a gente sabe o final. Pedro também teve as suas fraquezas, afundou, falou que não devia, negou Jesus 3 vezes, cortou a orelha do soldado. Isso não são atitudes de discípulo de Jesus, mas ele se arrependeu. O sal, ele não pode voltar a ter sabor, mas Deus pode nos restaurar. O que nós somos incapazes de fazer, Deus é capaz de fazer. E para terminar, eu quero ler com vocês Colossenses 4, versículos 5 e 6. Carta aos Colossenses. Agora é Paulo falando sobre sal. Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então aqui Paulo está dando os conselhos à igreja, e ele fala para a gente ser sábio com os procedimentos, como a gente age com as pessoas de fora da igreja, e nos encoraja a aproveitar ao máximo cada oportunidade. Aproveitar como? Aproveitar para quê? Para sermos sal, para sermos luz, para fazermos discípulos de Jesus. O falar seja sempre agradável e temperado com sal, temperado com Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você não fala de Jesus, será que Jesus está no seu coração? Ele nos encoraja também a termos convicções profundas, porque ele diz, para que saibam como responder cada um. E tem pessoas que têm dúvidas muito difíceis, dúvidas, e os dinossauros, e o inferno, e Satanás, e Adão e Eva, realmente foi isso mesmo ou é só uma linguagem poética? São dúvidas difíceis de responder, e Paulo fala, vocês têm que ser capazes de responder isso. Não é só para quem faz teologia que tem que realmente estar afiado, não. Ele fala, para que todos sejamos capazes de responder às dúvidas uns dos outros e das pessoas de fora, para assim a gente poder glorificar a Deus. Não podemos, irmãos, deixar de ser sal, não podemos perder o sabor, não podemos desanimar, não podemos perder aquele primeiro amor quando a gente foi batizado, que a gente conheceu a Deus. Pedro, antes do culto, estava contando lá que o pai dele, quando foi convertido, queria converter a avó, começou a apontar um monte de erro lá na casa dela, a avó não gostou, e foi um reboliço danado. Só que a gente não pode julgar a atitude dele, mas essa paixão de poder levar a palavra de Deus, de poder levar a salvação, as pessoas estão perecendo. O pecado não é bom, o pecado é ruim demais, destrói a vida das pessoas. Onde o pecado entra, ele causa destruição. E nós temos vivido o privilégio de viver uma vida de santidade. Erramos, falhamos, caímos, mas Deus nos levanta. E Deus nos tem nos livrado de tanta destruição. E tem tantas pessoas sofrendo, e a gente tem a cura.
A gente conhece o médico, que é Jesus, e não podemos perder o sabor. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado pela honra que temos de poder ser sal e ser luz nesse mundo sem gosto, nesse mundo de trevas, nesse mundo de destruição. Podemos ter uma vida abundante, uma vida de comunhão com o Senhor. Não somos melhores que as outras pessoas, muito pelo contrário, Deus, apenas reconhecemos o Senhor em nossas vidas, e o Senhor tem feito coisas tão grandiosas. Somos muito gratos ao Senhor por conhecermos ao Senhor, por o Senhor ter aberto os nossos olhos, por o Senhor ter colocado pessoas ao nosso redor que foram sal e luz na nossa vida, que iluminaram o caminho, que nos mostraram como é saborosa uma vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor possa usar as nossas vidas em qualquer lugar em que estivermos, na nossa casa, no meio dos nossos parentes, no nosso trabalho, no transporte, onde a gente estiver, em cada lugar que pisarmos, que o Senhor possa usar-nos como agentes que leva a palavra do Senhor, que leva a tua salvação, que conserva o mundo do pecado, que leva a santidade. Que o Senhor possa glorificar cada vez mais o nome do Senhor em nossas vidas. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero apresentar a vocês a nossa irmã Angélica. Desculpa, você tem cara de Elizabeth, mas é Angélica. Nossa irmã Angélica, lá do Rio de Janeiro, ela está lá em casa. Que vocês tenham um bom convívio com ela. Ela é uma irmã muito salgada. Aí vocês vão entender quando vocês conversarem com ela. E obrigado. Deus abençoe. Vamos nos pôr de pé, vamos cantar mais um louvor. Vão, portanto, e façam discípulos por todas as nações, batizando e ensinando-os a obedecer por todas as nações. Todos se dobram as nações, batizando e ensinando-os a obedecer por todas as nações. Se dobrará, pois Cristo é o Senhor. Cedo ou mais tarde reconhecerá que Cristo é o Senhor. Vem, eu os farei pescadores de homens por todas as e neles estarei com vocês cada dia, por todas as gerações. Todos joelhos se dobrará, pois Cristo é o Senhor. Cedo ou mais tarde reconhecerá que Cristo é o Senhor. Venham, fareis pescadores de homens por todas as nações. E lembre-se, estarei com vocês cada dia, por todas as gerações, por todas as gerações, por todas as gerações. Bom dia a todos. Saúde a igreja com a paz de Cristo. Houve uma mudança no nosso calendário e nós vamos ter nossa confraternização domingo que vem, ok? Então vai ter um almoço aqui
Todos estão convidados. Minha esposa vai distribuir o cardápio. E aí a gente juntos vamos confraternizar. Alguns de vocês vão receber um convite para participarem do culto. Vocês vão dar alguns vão dar depoimentos, porque o culto vai ser um culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Então vai ser um culto onde alguns vão estar aqui agradecendo, exaltando o nome do nosso Deus por tudo que Ele fez e faz durante todo o ano, amém? Então todos estão convidados, o nosso culto está encerrado. Deus abençoe.